Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez estamos aqui empenhados em nos melhorar, né? A todos nós. Eu faço esses vídeos assim para vocês, né? Com a intenção de mudar alguma coisa para melhor em cada um de nós. Todos nós que estamos assistindo esses vídeos. Esse canal humilde, sempre falo isso. A gente sempre procura relacionar os assuntos à nossa vida cotidiana. Eu sempre procuro fazer isso para que a gente se posicione no universo a nosso próprio favor e a favor da humanidade. É isso que eu penso sempre. E eu agradeço demais os elogios que eu recebo às vezes pelo WhatsApp de pessoas que nunca foram meus clientes, pessoas que nem me conhecem, né? E eu digo a vocês que eu também estou no aprendizado. Eu não estou aqui, eu não sou dona da verdade, né? Eu também estudo como vocês estudam, né? A gente vai estudando aí, vai procurando progredir, né? Nessa vida que é difícil de ser vivida aqui nesse planeta de expiações e provas, né? O nosso planeta está mudando para mundo regenerador. Ele está mudando de terceira dimensão para a quinta dimensão. Porque a quarta dimensão é o intermediário, né? É a dimensão intermediária entre esses mundos primitivos, no qual ainda nos encaixamos, e os mundos mais avançados, de mais luz, né? Então a gente sempre pede força aos mentores. Tem que pedir força aos mentores, porque eles é que podem segurar na nossa mão no momento de intranquilidade que todos nós vivenciamos aqui nesse planeta. Não adianta ser rico ou ser pobre, que todos nós, como falei no último vídeo, a gente está encaixado aí nas aflições do planeta Terra, não é mesmo? Então temos que fazer o possível para nos melhorar. Prosseguindo com aquele assunto, quem são os habitantes do plano astral, né? Num livro da teosofia, plano astral e plano mental, né? Que a gente sempre tem que estudar esses livros, né? Nos momentos de parada, assim, para mentalizar o infinito, mentalizar o universo, mentalizar os amigos espirituais. A gente tem que ter sempre um livro desse nas nossas mãos, porque ele vai nos obrigar a pensar, no mínimo, a pensar o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, quem é a minha missão, qual é a minha missão. Muitas pessoas perguntam isso, né? Querem saber de mim qual é a missão delas. Eu não sei qual é a missão delas. Qual é a missão delas? É a que você acha dentro do seu coração, que está vivendo. Então, nós vamos prosseguir com esses assuntos. Nós estávamos vendo os habitantes do plano astral, os humanos vivos. Agora, passado alguns vídeos, né, que nós fizemos os habitantes do astral, os vivos, agora nós vamos ver os habitantes humanos mortos. Que, na verdade, nós vamos ver aqui que são mais vivos do que nós, não é mesmo? Então, pessoal, vamos ver lá. Antes de tudo, convém advertir que o qualificativo de mortos dado aqui, vulgarmente aos seres humanos que já não viventes no mundo físico, é a rigor absurdo, pois o ser humano sempre está vivo em um ou outro mundo, né? Em frequência está muito mais vivo do que nós que nos denominamos, que eles são denominados mortos. Portanto, este qualificativo deve ser aplicado aos seres humanos que temporariamente carecem de um corpo físico, né? Subdividem-se em 9 classes, mas hoje nós vamos ver, como é muito longo o capítulo, né, dos habitantes mortos do plano astral, nós vamos ver os habitantes, o homem comum. Nós vamos agora, hoje neste vídeo, porque é muito longo o capítulo de cada um deles, a explicação. Então nós vamos ver o homem comum após a morte, né?
Certamente que esta classe é muito mais numerosa que as outras demais classes. E o caráter e condição dado aos seus indivíduos variam entre limites enormemente distantes e, portanto, também varia a duração de sua vida astral. Pois enquanto somente alguns permanecem ali alguns dias ou horas, outros estão há muitos anos e até há séculos. Quem durante a vida terrena tenha seguido boa e pura conduta e cujo mais vivos sentimentos e aspirações tenham adquirido e tenham sido espirituais, não egoístas, não se afeiçoará ao plano astral, nem achará nele grande coisa que lhe sirva, nem que possa pô-lo em atividade durante o curto período de sua estada. Porque se entenderá que após a morte do corpo físico, o ego retrai-se em si mesmo e deve, enquanto se lhe seja possível, rejeitar também o corpo astral e passar ao mundo celeste, onde frutifiquem suas aspirações espirituais. O homem de nobre conduta e puros sentimentos será capaz de fazê-lo, assim porque subjugou durante a vida terrena as paixões mórbidas. Ele não quis saber de paixões mórbidas do plano terreno, né? Dirigiu sua vontade para canais superiores e deixou pouca energia de sinistros desejos que tenham de se consumir no plano astral. Portanto, sua atuação ali será muito curta, e o mais provável é que tenha consciência confusa, até que caia em estado de sono, durante o qual o ego se libere do corpo astral, e então na beatífica vida do mundo celeste. Vocês estão compreendendo aqui esse trecho? Significa que o homem que faz o bem, vive no bem, pensa no bem, tem bons sentimentos aqui quando com o corpo físico aqui na Terra, ou em mundos iguais à Terra, não é? Ele quando morre, né? Na verdade não morre, desencarna, ele não tem muito o que fazer no plano astral, porque o plano astral é para quem ainda tem alguma coisa para ser resgatada. Vocês estão compreendendo? Então ele não tem muito o que fazer ali. Aí quem vive muito na beatificação mesmo, né, pessoal? Porque a grande maioria, mais de 98% dos que estão reencarnados, não vivem ainda neste grau, né, de santidade, vamos dizer assim, para melhor compreensão. Então ele não precisa mais do corpo astral, também ali, porque não vai precisar limpar nenhum karma. Vocês estão compreendendo? É o que diz aqui esse texto, esse parágrafo aqui. Essa explicação, ela vem muito a ver, né, com o nosso mundo de agora, o que estamos vivendo, né? A gente liga a televisão e se a gente não tiver um discernimento, a gente cai nessas esparrelas aí que aparecem na internet, na mídia em forma geral, não é? A gente está vendo aí, até os próprios jornalistas da Globo News estão se degladiando lá dentro, cada um querendo o espaço do outro. Vocês viram essa reportagem? Eu vi. Eu vejo, pessoal, porque eu sei muito bem qual é o meu ponto de vista, como eu me sinto e como eu tenho que passar isso para vocês, né? Por isso é que às vezes eu vejo essas reportagens e fico só pensando, né, como o homem é egoísta, né? Como o ser humano é egoísta, né? Cria inimigos dentro do seu próprio trabalho, porque querem derrubar uma outra jornalista e as outras jornalistas estão se juntando para derrubá-la, porque todo mundo quer o emprego dela, quer o ponto dela ali dentro. Não é que queiram o emprego dela em si, querem ali o local que ela está. Está aí na internet para quem quiser ver essa guerra de bastidores que está havendo lá na Globo News, né, entre as jornalistas, principalmente as jornalistas. E o diretor teve que fazer uma reunião para acabar com esses impasses aí. Mas dentro do coração, né, a gente sabe que não acaba. Elas vão continuar brigando pelo lugar, né, dos outros. Vocês estão compreendendo?
Agora, para quem todavia não entrou no caminho do oculto desenvolvimento, né, é um ideal quando acabamos de descrever, mas nem todos, nem sequer a maioria, chega a realizar esse ideal, uma vez que o indivíduo não se livra de seus maus desejos antes da morte e necessita de longo período de mais ou menos plena consciência nos subplanos do astral, para que se extingue as forças, né, sinistras que se engendrou. Vocês estão compreendendo? Então nem todo mundo é nesta primeira parte que nós falamos, como eu estava aqui comentando, né? A maioria precisa passar por longos períodos de plena consciência nos subplanos do astral. Olha só, então as pessoas vão para o astral, que é a quarta dimensão, aí vai passando conforme vai conseguindo melhores feitos, né? Vai conseguindo passar de subplano, vai aumentando, né, o seu grau de consciência. Todo ser humano há de passar depois da morte física por todos os subplanos do astral, em seu caminho para o mundo celeste, mesmo que não os siga, que haja de ser consciente em todos eles. Olha só, do mesmo modo que é necessário que o corpo contenha em sua constituição matéria sólida, líquida, gasosa e etérea, assim também é indispensável que o corpo astral contenha partículas de todos os graus de matéria astral, ainda que as proporções variem muitíssimo nos diferentes casos. Tá? Convém recordar que junto com a matéria do corpo astral, que o corpo astral tem matéria, né, pessoal? A gente já falou muito aqui no canal que o corpo astral ele é um corpo semimaterial e ele tem matéria etérica e ele tem matéria física. Né? O corpo astral ele é as duas partes, por isso que o ser humano reencarnado no planeta Terra, ele tem que ter um corpo astral. Para vir falar alguma coisa aqui, precisa ter um corpo astral. Já falamos sobre isso, né? Jesus precisou fazer, né, um corpo astral adaptável ao nosso planeta para ele poder vir para cá. Ele teve que produzir um corpo astral durante 1000 anos terrestres. Desculpa, pessoal. Para poder vir aqui para o planeta, né? Convém recordar que junto com a matéria do seu corpo astral, o homem atrai a correspondente essência elemental. E durante sua vida, essa porção de essência desagrega-se da massa circundante e forma uma espécie de elemental artificial, com existência própria definida, ainda que temporária, e segue o curso de sua involução natural, sem conhecimento das conveniências ou interesses do ego, a que está aderido, do que resulta a perpétua luta da alma com as incitações da carne, a que tão frequentemente aludem os autores religiosos. Pessoal, eu vou parar aqui um pouquinho, nós vamos seguir em outro vídeo para eu parar com essa... chupar uma pastilhazinha aqui. Vamos ver se dá para prosseguir. Entretanto, ainda que haja nos membros uma lei que se rebele contra a lei do espírito, e ainda que o homem ceda a lei de seus membros em vez de reprimi-la, entorpecerá gravemente sua evolução. Não será considerada como um mal absoluto, porque a rigor também é uma lei. Uma efusão da divina energia, que seu curso ordenado da involução até a matéria densa, em vez do curso do ego que vai ascendendo e se separando dela. Isso é uma paráfrase do texto de São Paulo, no versículo 23 do capítulo 7º da Epístola aos Romanos. É o que diz São Paulo nessa epístola. Quando o corpo físico morre e o homem passa ao mundo astral, as desintegradoras forças da natureza começam a atuar
sobre o seu corpo astral. E o citado elemental tem, então, existência de perigosa entidade separada. Portanto, prepara-se o homem à defesa e a manter em coesão o corpo astral, tanto tempo lhe seja possível, para o qual reordena a matéria, constituinte em uma série de camadas, deixando no exterior a mais densa, para ser a mais resistente à desintegração. Permanece o homem neste infinito subplano, até se desprender dele ao seu verdadeiro ser, e então concentra sua existência na seguinte capa constituída por matéria do sexto subplano, isto é, que se transfere a este subplano. Desse modo, eliminam-se do corpo astral as partículas de matéria correspondentes ao subplano que já se retraiu, o ego, por não sentir atração por ele, de sorte que a densidade do corpo astral diminui à medida que sobe de nível. À medida que vai subindo de nível, o corpo astral ele vai desintegrando a parte que não serve mais do ego, né? Ele já não tem mais aquele ego, vamos dizer assim, de vaidade, de orgulho, né? De querer destruir os outros, essas coisas. Então, conforme vai destruindo, né, esse próprio subplano desse ego, ele vai subindo de plano. Assim se explica que algumas entidades astrais que se manifestam às sessões espíritas advirtam que estão a ponto de se elevar a esferas mais altas, até o ponto onde lhes será impossível, ou menos muito difícil, ou pelo menos muito difícil, né, se comunicarem mediunicamente. De fato, é impossível a uma entidade residente no subplano superior do astral se comunicar com um médium. É aquilo que eu venho falando para vocês em outros vídeos. Quando o espírito se eleva, porque já o subplano do corpo astral já está mais elevado, né? À medida que isso vai acontecendo, é difícil, ou de fato, talvez até impossível, né? Essa entidade residente no subplano, que nesse caso é o espírito que está lá, né, no subplano superior do astral, porque vai passando por subplanos até chegar no mais alto grau, vamos dizer assim, do plano astral. Chegando nesse subplano mais alto, ele passa para outro plano, passa para o mental. Passando para o mental, já não pode mais, não tem mais como se comunicar com nenhum médium. Algum médium, né, em centro espírita, em algum templo, que falar que Buda está ali, que Jesus está ali, que Sananda, né, Jesus está ali, que espíritos adiantadíssimos de outros orbes, de outras esferas estão ali, diz, né, Charles Lindbergh, que isso é impossível. É impossível, porque eles já estão em plano mental. Não estão mais vindo num médium que tem todos os defeitos de todos os encarnados, só faz o papel dele e procura melhorar, né? Nós todos aqui estamos aqui nesse vídeo procurando melhorar. Então pode acontecer não, ele diz aqui que é impossível, ou ao menos muito difícil disso acontecer. Dessa forma, vemos que a permanência do ego em qualquer subplano do astral está precisamente em relação com a quantidade de matéria que ao se referido subplano contém no seu corpo astral durante a vida terrena e os desejos que o satisfaz. Então todos esses obsessores, não são só os obsessores, né? São as pessoas que ainda mantêm esse ego forte aí, né? Querer derrubar o colega no trabalho, falar mal dos outros, ter vaidade, luxúria, todos esses defeitos aí do ego, né? Do ego, o ego precisa ser limpo, né? A gente chegou a essa conclusão aqui pela explicação. Enquanto o nosso ego ele não for limpo, nós vamos ficar de encarnação para encarnação, até que seja limpo esse ego. Ninguém deu para entender até aqui, vocês, né? Ninguém vai passar
subir de subplano no astral, que ele tem dezenas de subplanos. Ninguém vai conseguir passar, subir, né? Vamos dizer que 1% ou talvez nem isso consiga subir numa encarnação quando desencarnar dessa vez. Ninguém. Porque ainda tem, né, coisas ali, resquícios no coração, resquícios no corpo mental, que não vai deixar esse ego da pessoa, que é só da pessoa, ninguém entra no coração dos outros, como a gente fala, né, sempre aqui, não vai permitir que a pessoa suba de subplano e que vá para o corpo mental e que vá para o mundo celeste, né? Nós estamos aqui num planeta de expiações de provas, né, que está passando para regenerador, com a transição planetária, e não temos como fugir disso. Querendo ou não querendo, né, como eu sempre falo, acreditando ou não, nós estamos passando pela transição planetária. E o planeta, e quem não tiver dentro dos graus, né, de vibração que o planeta precisa, tem que ir embora desse planeta, não é? E não voltar mais aqui, vai para outro planeta igual à Terra, ou pior que a Terra, dependendo do que está, do que faz, não é? Vocês entenderam? Então, enquanto tiver essa matéria grosseira, né, aqui do nosso corpo físico, do nosso mundo físico, o ego não vai ascender, não vai conseguir ascender até seja tudo limpo. Enquanto não tiver bem limpinho mesmo, não ascende a outro plano, né? Ele tem que ir para uma matéria que seja com a densidade, né, já melhor, aí vai para um subplano melhor, pode até subir para um subplano bem mais apuradinho. Se o indivíduo foi durante sua vida terrena inteiramente espiritual, seu corpo astral será tão sutil que atravessará, né, em rápida ascensão todos os subplanos do astral e despertará conscientemente no subplano inferior do mundo celeste, ou plano mental, é o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Chamado também plano devacânico. O plano devacânico, de Deva, né? Vem da palavra Deva, né? Que já é um plano de iluminados, né? É para pessoas que têm inteiramente o seu corpo astral, né, vivido dentro da espiritualidade. É por isso que eu sempre falo para vocês, a espiritualidade vai ensinando, a gente fala que a natureza não dá saltos, não adianta que não dá saltos, né? É aos pouquinhos, mas eu falo também que não precisa esperar para outra reencarnação, a gente pode mudar a cada dia, melhorar a cada dia, um pezinho na frente hoje, não pode ter dois para trás amanhã, tem que ser sempre um seguindo em frente. É dessa forma que a gente vai prosseguindo. Então, ele diz aqui, se o indivíduo foi durante sua vida terrena inteiramente espiritual, ou seja, mais espiritual, né, do que físico, porque a gente também vive num plano material e às vezes a gente deixa escapar certas coisas do nosso ego que não serve, porque vai colocando na lixeira um saco de lixo nas nossas costas, porque a verdade é essa, até esse saco de lixo fica vazio lá no astral, nos subplanos do astral a gente vai ter que ter muita reencarnação ainda. Então, para não viver essas reencarnações de sofrimento, a gente tem que ir limpando de agora. Deu para vocês entenderem? Então, essa pessoa vai atravessar em rápida ascensão todos os subplanos do astral. Temos que ser mais espiritualistas do que materialistas. Eu também já falei em outros vídeos que os arcturianos, né, eles exigem 70 e tantos % de espiritualidade, que a pessoa seja mais espiritual do que material, né? Tem outros sirianos, eles exigem muito também, entendeu? Que sejam mais espirituais, né? O pessoal de Sírios exige, se não me engano, 81%. Eu falei no vídeo bem para trás lá para vocês verem, se vocês quiserem aí procurar. Vocês estão compreendendo? Então, só vai alcançar esse plano mental, né, que também tem subplanos. O plano mental também tem subplanos. Assim que o espírito passa para o plano mental, ele é chamado de Deva. É um Deva, né? Os Devas são espíritos iluminados, né? Os espíritos, os mestres ascensionados, eles são Devas, né?
da Fraternidade Branca, eles são devas. Lá não tem só aqueles ali, os chefes ali, né? Os mentores da Fraternidade Branca, não. Cada um deles ali tem mais de 100 mil espíritos que já estão iluminados e que passaram pela Terra. Cada um raio daquele ali, o raio azul, o raio violeta, todos esses, raio de cristal, né? Todos aqueles raios ali dos mestres ascensionados, cada um tem mais de 100 mil. Mais de 100 mil, tá? Espíritos que já estão naquele campo mental ali. Então, aqui prosseguindo, desde logo, de acordo com o exposto acima, os conceitos de ascensão, subida, passagem, etc., são puramente convencionais, pois na realidade os planos e subplanos não estão superpostos nem escalonados, como as camadas de uma cebola, ou os degraus de uma escadaria, mas se interpenetram, apesar da diferente densidade de suas matérias. Entenderam? De modo a assimilar o ar que é impenetrável, similar ao ar que é impenetrável na água potável. Então, se você não consegue jogar o ar ali, porque cria aquela bolha, né, de oxigênio, da mesma forma, esses subplanos aqui explicando para vocês, eles não são como uma camada de cebola ou uma escadaria que vai subindo, subindo, subindo ou vai tirando cada camada daquela. Não. Eles são interpenetrados, né? Automaticamente, né? Se afastando dos egos terrestres, a pessoa já está ali praticamente dentro do outro subplano, mais superior. Deu para entender, né? Assim é que, ao dizer que o ego passa de um subplano a outro, não damos a entender que se mova no espaço, mas que enfoca a sua consciência naquele subplano. Ele fica consciente daquele subplano, né? E volta a reencarnar, porque não deu para prosseguir ainda. Aí melhorando, volta para o plano astral. O resumo é esse, volta para o plano astral. Voltando para o plano astral melhor, ele vai ter um subplano no astral melhor, né, automaticamente. No ínfimo subplano do astral, permanecem apenas indivíduos que durante a vida terrena alimentaram paixões sinistras e desejos brutais. Os bêbados habituais, os luxuriosos, os ávaros, os egoístas, os cruéis, permaneceram ali alguns durante certo tempo proporcional à intensidade de suas sinistras emoções, com terríveis sofrimentos emanados de seus torpes desejos. São tão vivos como na terra que não podem satisfazê-los a menos que se tornem obcecados por algum vivente no mundo físico, que alimente os mesmos desejos e se valham do seu corpo físico para satisfazê-los. São os obsessores, não é? Então os obsessores vão atrás de quem tem certos desejos. Na verdade, aqui eu olho para um lado para o outro, vocês podem não ver ninguém, mas pode aqui estarem pessoas, indivíduos mortos fisicamente, né? Desencarnados, que os mentores podem ter trazido para olharem esses vídeos. Quando a gente fala as coisas para eles entenderem, isso pode acontecer, tá? Já viram pessoas nos meus vídeos, já viram entidades nos meus vídeos, olhando o que eu estava falando, trazido pelos mentores. Vocês estão compreendendo? Então, aqui ele está falando dos obsessores que ficam sugando as energias dos outros. Vocês vejam que eles se alimentam, né, dos mesmos desejos e se valham do nosso corpo físico para satisfazer. Então é no fumo, é na bebida, é nas drogas, né, na viciação sexual, é na viciação do roubo, do furto, do estupro, tudo isso. Então não é bom ficar vendo, né, filmes pornográficos, que eu já disse, que eu já tratei de uma cliente minha que ela via muito filme pornográfico e literalmente a entidade pulou do vídeo nela e foi um sacrifício para arrancar da perna dela. Ela vivia desesperada, uma moça de Santa Catarina, se não me falha a memória. Não vou dizer o nome dela aqui, eu guardei o nome, mas não lembro se é Santa Catarina ou Paraná, mas eu acho que era Santa Catarina.
e ficava agarrado na perna dela. Ela não conseguia dormir, tinha sérios pesadelos, já estava em tempo até de se suicidar. Por quê? Porque literalmente ela era viciada em filme pornográfico. Vocês estão compreendendo? Então, ela criou no campo mental dela essa entidade que se concretizou de forma tal que pulou do vídeo da TV dela. Tem uns 3 ou 4 anos isso, pessoal. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela pode até entrar em contato novamente. Que eu queria saber que ela ficou sem mais nada. Eu consegui tirar isso dela, foi difícil porque ela tinha esse vício e para ela foi difícil, né, tirar o vício. E ela alimentava a cada vez que acontecia o fato. Então, os indivíduos de conduta honesta pouco acharão, provavelmente, que os retenha no infinito subplano do astral, no ínfimo subplano do astral, mas se seus pensamentos e desejos durante a vida física focaram tenazmente nos interesses materiais, se deterão no sexto subplano, atraídos todavia pelos lugares que frequentaram e as pessoas com as quais intimamente conviveram. Então, locais que frequentaram, eu sempre falo isso também, baladas, boates, né, locais que tem milhares de pessoas vendo show, são locais que neste momento não é adequado para ninguém ficar lá. Locais muito tóxicos, cheios de entidades do astral, né, correndo atrás ali de a quem vai cheirar no pescoço, a quem vai se grudar, né, para se alimentar. Nesse tempo agora de transição planetária, né, é impossível alguém ficar num local desse, né? Rock in Rio, Lollapalooza, eu acho que é Lollapalooza, né? Que tem em São Paulo, né? Em paradas militares, né? Em correntes aí de político, né? Caminhada de político, nada disso aí serve. Vocês têm que ficar muito afastados. Inclusive, eu já falei em vídeos que eles colocam chips nos jovens, que são os mais vulneráveis, né? Porque a cabeça não está no lugar. Vocês viram essa menina aí que o cara levou? Para São Luís do Maranhão, aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como é que pode uma menina já estava há 2 anos com o celular na mão, se comunicando com esse rapaz de TikTok? Olha só, sem que olhar. Quando eu falo, olhem seus jovens, 12 anos. Fingiu que ia para a escola, dali mesmo, enfiou roupa na mochila e foi embora para São Luís do Maranhão, num carro de aplicativo, pago pelo cara R$4.000. Foi pego lá em São Luís, ela. Agora, para voltar para casa, ela não tem documento na bolsa, ela não tem nada, nem a carteirinha da escola, eu creio, porque os pais vão ter que ir lá, porque ela é menor de idade. E os pais não têm dinheiro, estão fazendo vaquinha para arrumar dinheiro para irem lá buscar ela, que tem que ir o pai e a mãe. A mãe passou mal, foi quase que internada com pressão alta, desmaiou. Olha o que essa menina foi arrumar, olhando o TikTok. Vocês vejam como os jovens são vulneráveis. E não se sabe nem ainda se houve, né, algum estupro, nem nada. Estão fazendo exame ainda para saber, mesmo assim já está considerado como estupro, porque ela tem só 12 anos. O cara, um açougueiro, né, arrumou R$4.000 depois de 2 anos para buscá-la. Viram ela com esse homem na porta lá da escola. De certo era o motorista de aplicativo, né, que a polícia também está atrás dele agora. Vocês vejam como os jovens, quem não sabe dessa notícia, né, que não estiver dando aí no país de vocês, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Espanha, os países que estão nos vendo aqui, para vocês verem, Suíça também, tem gente, muito meus amigos da Suíça. Então vocês veem como os jovens estão, né? Olha que forma os jovens estão vivendo, cabeça fraca, 12 anos, não pensou o que poderia acontecer, né? Nem imaginou, né? Não teve a mínima noção, né? Vocês vejam como a gente tem que se ligar nisso, né? De análoga índole são os subplanos 5º e 4º, mas não atraem tão intensamente ao desencarnado as coisas do mundo terrestre, e propenso a modelar seu ambiente em relação com a índole do seu mais persistente pensamento. No 3º subplano, advertimos que seus habitantes vivem em cidades imaginárias, ainda que não seja cada indivíduo na cidade por ele imaginada
como herança ou ampliação das construídas imaginativamente por seus predecessores. Ali se encontram as igrejas, escolas, casas da terra de verão ou país estival, tão frequentemente descrita nas sessões espíritas. Mas ao observador vivente na Terra, que visita referido subplano, que não lhe parecem semelhantes às construções tão reais e formosas como as que eles consideram criadoras. Aqui, pessoal, são as colônias espirituais, tá? Esse terceiro subplano aqui, se vocês olharem bem, prestarem bem atenção, são as colônias espirituais, né? Eles vivem em cidades imaginárias, ou seja, as colônias espirituais são feitas pelo plano mental, né? Ainda que não seja cada indivíduo ou cidade por ele imaginada. Ele imagina uma coisa, mas chega lá uma cidade espiritual dependendo do seu subplano astral, né? Então tem igreja, escola, templo, casa de verão, tem casa para todos se reunirem, tem essas coisas todas. Esse é o terceiro subplano. Agora o segundo subplano parece a especial residência do tartufo religioso, dos clérigos e prelados egoístas e de nula espiritualidade, que os ufanam de seus preciosos ornamentos e se jactam de ser a representação pessoal da deidade particular de seu país e de sua época. Esse segundo plano aqui é para onde estão quase que pior de todos, né? Que o primeiro plano é o pior. Esse segundo plano aqui, onde que tem, né? Pastores, né? Pessoal da Idade Média que matou o pessoal na fogueira da Igreja Católica. Vocês repararam que ele quis dizer aqui de outra forma as palavras, mas são eles? Egoísta, nula espiritualidade. São os clérigos, né? Esse segundo plano é mais dos clérigos, né? Dos pastores, dos padres, dos bispos, né? Do pessoal que vai embora lá do Vaticano, né? E de outras religiões mais, que não levam a sério a espiritualidade, né? E são egoístas e de nula espiritualidade. Eles estão aqui parecendo os deuses, mas não são nada. Estão aqui nesse segundo plano, subplano. E o primeiro subplano parece estar particularmente apropriado aos que durante a vida terrena se entregaram às investigações intelectuais de tipo materialista, não precisamente em benefício da humanidade, mas por motivo de ambições egoístas ou por esporte e treinamento intelectual. Tais indivíduos permanecem durante longos anos nesse primeiro subplano, satisfeitos na resolução dos seus problemas intelectuais, mas sem beneficiar ninguém e adiantando muito pouco no seu caminho para o mundo celeste. Quem está no primeiro subplano está ruim, né, pessoal? Em outras palavras, está brabo mesmo, né? Porque são egoístas, só querem saber de si, são piores que os padres, né? Que estão lá no segundo plano. E os bispos aí, os pastores, são piores. Essa regra não tem exceção, que saibamos, ainda que naturalmente as ações do homem, quando se acha consciente em um subplano, possam, dentro de certos limites, encurtar ou alongar sua relação com ele, tá? Então, é muito longo esse texto, nós vamos parar por aqui, se alguém tiver, acho que deu para entender mais ou menos aqui o básico do que é esses aqui que todos nós falamos agora, são humanos mortos, tá? São humanos mortos dos subplanos do astral, do primeiro ao sexto subplano. Editando aqui, não são igual aos degraus, que agora ele melhorou bem, agora ele vai para o subplano maior. Não, eles são interpenetrados e conforme a pessoa vai melhorando, a pessoa pode melhorar até aqui na Terra, né? A pessoa era muito ruim, passou a ser boa e quando desencarnar, realmente vai passar por um subplano melhorzinho, ainda vai pagar por alguma coisa que o ego esteja exigindo de limpeza e aí que vai passar para outro subplano. Vocês estão compreendendo então
É assim que funciona. Os vivos mortos que estão no plano astral. Primeiramente, o plano astral, o plano astral, ele tem subplanos, né? Ele tem uma logística ali de categorias, que vai do primeiro, que é o pior, até o sexto, que é o melhor, não é? Mas isso não significa que a pessoa vai ficar ali até não se regenerar, vamos dizer assim. É o que diz aqui a última frase aqui, a última oração diz isso, que vai ficar por ali até não se melhorar. E se melhorou, pode de repente, neste subplano do astral, ele pode dar uma ligeira caída no subplano do astral, até se melhorar, até resgatar todos esses deslizes aí. Deu para entender, pessoal? Então, namastê para todos, paz, saúde, harmonia. Cliquem aí nos links do nosso canal, dê para os amigos, parentes, familiares, no trabalho, tá? Que aqui é um canal de estudo, não é um canal de fofoca, é um canal de estudo. Às vezes eu falo certas coisas que aparecem na TV, na mídia, porque está encaixado o assunto nos nossos temas. Por isso que eu falo, para que a gente tenha um pouco mais, assim, né, vamos de reflexão sobre aquele ponto. Vocês estão compreendendo, né? Então fiquem com Deus, até a próxima. Vamos clicar aí nos nossos links, vamos mandar nosso link. Todas as formas de ajudar o canal estão aí no Mostrar Mais. Aí embaixo no link do Mostrar Mais. Tá pequenininho agora, Mostrar Mais no cantinho. Vocês clicam ali e eu vou desde já agradecendo, antes de encerrar, a todos vocês que estão colaborando de uma forma ou de outra com o nosso canal. Fiquem na paz, namastê para todos vocês. Paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, pessoal.